Meu nome é Gabriel Can, eu tenho 12 anos e sou estudante de robótica e tecnologia há 3 anos. Ao longo da minha carreira eu tive vários problemas sociais, com bullying, por causa da minha, digamos assim, minha estética, né? Bom, mas meu professor, ele sempre me incentivou a continuar ele dizia que sempre a gente não devia dar importância para os outros, que os outros são apenas concorrentes, e sim se importar com a gente, que é o que nosso futuro vai ser a nossa carreira, né? E tem uma frase que diz isso, e assim eu acho que me incentiva, né? Que é: você prefere uma borracha para apagar o passado ou um lápis para escrever o futuro? Claro que assim, na minha circunstância, eu preferi o lápis, porque o meu passado é passado, só esquecer, seguir minha carreira. Bom, hoje eu vou fazer 3 anos agora esse ano da robótica. Eu tenho um cargo de liderança na turma, eu trabalho com a turma em que eu sou bem recebido e eu não tenho mais trabalhos. Os únicos trabalhos agora que eu tenho agora é a formação de aplicativo, assim, que eu ainda estou aprendendo, né? Bom, a robótica ela influencia muito na minha vida profissional e social também. Por que social? Porque a robótica, além de ser um trabalho que trabalha com desafios, ela ajuda você a esquecer. Quando você entra esquecer das circunstâncias, né? Quando você entra no laboratório de robótica, informática, você esquece dos seus problemas que você tem de rotina e você foca naquela coisa. E isso é um psicólogo. E isso ajuda bastante, me ajudou bastante. E aí aposto que deve ter ajudado muitas outras pessoas que também estão fazendo a robótica ou estudando tecnologia. Bom, assim, a robótica, eu pretendo ser, quando crescer, engenheiro mecatrônico, que é uma área que eu gosto, é uma área que eu estou mexendo, que é, no caso, a robótica, etc., né? E que tem a tecnologia, a computação. Você precisa fazer engenheiro mecânico ou mecatrônico ou eletrônica. Então, tipo, assim, a gente acaba que fica focado naquele assunto, né? Eu, hoje em dia, esse ano passado, eu não tive mais nenhum problema. Eu aprendi a solucionar meus problemas. Eu não vou cair, ninguém vai, assim, eu não importo que me derrubem, na verdade, eu me importo que me derrubem, só que não importo com os outros, que eles não vão me derrubar. E agora eu sigo minha carreira e agora seguir para frente. Vou terminar a robótica no meu colégio, fazer a faculdade, fazer o vestibular de engenharia, fazer minha faculdade e vou continuar a minha vida inteira trabalhando com o que eu gosto. Quero ter um cantinho, mexer, quero ser uma pessoa que transmite, né? E isso, até conforme, vai ser uma coisa tipo... O mundo está se adaptando à tecnologia. O mundo, ele é uma tecnologia, tudo certo. E está sempre fazendo o upgrade, digamos assim. E quanto mais essas atualizações, esses upgrades, mais informática, eletrônica aparecem em nossas vidas. E um engenheiro mecatrônico, acho que vai ser bem recebido no futuro.